Salve, camaradas! Tudo bem? O tema do vídeo de hoje é análises equivocadas sobre o que significa o governo Donald Trump. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo na QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente tem um boletim de notícias, né? Nosso boletim de notícias é enviado todo sábado, já está pronto, foi pro e-mail de todo mundo esse sábado. Confira lá se não caiu no seu spam. Foi o segundo boletim de notícias. Se inscreve para receber o terceiro. O link está na descrição do vídeo, beleza? Camaradas, note, como vocês sabem, o Donald Trump ganhou a eleição, tomou posse, né? E aí já começou a circular várias análises erradas sobre o que significa o Donald Trump, significa o trumpismo, né, enquanto um fenômeno político. Análises erradas novas e algumas antigas, né? Vamos começar pelas antigas. Essa coisa de taxar a extrema-direita como antipolítica não faz sentido. Não faz sentido. Por quê? Ela parte do pressuposto de que política é só o jogo normal da República Burguesa. Então, por exemplo, durante a ascensão da corrente de extrema-direita no Brasil, antes ainda de ser liderada pelo Bolsonaro, ali com um protagonismo muito grande do MBL, do Vem Pra Rua, ainda do PSDB, do Aécio Neves, tinha gente que falava da antipolítica, né? A Lava Jato, o MBL, a extrema-direita nas ruas está apelando para a antipolítica. Com o governo Trump, né, o primeiro mandato do Trump, fizeram a mesma coisa, né? Dentro desse debate de outsiders, de que eles estariam apelando para uma retórica antipolítica, de negação da política. E aí, gente, a partir do momento que você entende o fenômeno por esse prisma, fica impossível compreender que o apelo dessas figuras se dá por uma perspectiva de mudança radical da governança política. É isto. É um apelo de mudança radical por um viés reacionário, de extrema-direita, fascistoide, mas é um apelo de mudança radical, considerando que estamos, a depender do país, há 30, 40 anos com revezamento de duas forças políticas que prometem tudo na eleição, no final não entregam praticamente nada de diferente. Então há um cansaço generalizado com o revezamento eleitoral nas repúblicas burguesas no reino do que o Antônio Gramsci chamava de pequena política, né? Política de corredor, a política da fofoca, a política do bastidor, a política do xinga um, xinga outro, é todo mundo junto e tal. E aí, veja, é importante pontuar, porque há um processo de apagamento da memória que é foda, né? Eu já falei isso muito no canal em 2024 e, pelo visto, vai ter que falar mais em 2025, que esta onda de uma radicalidade de extrema-direita, ela foi antecedida por um apelo de radicalidade de esquerda. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lembrar que a gente teve na Europa Ocidental, né, a implosão dos esquemas bipartidários tradicionais, um crescimento muito grande de forças de esquerda. Na Grécia foi o Syriza, na Espanha foi o Podemos, Portugal foi o Bloco de Esquerda, na Inglaterra foi a própria renovação do trabalhismo com Jeremy Corbyn, na França foi o surgimento / fortalecimento do França Insubmissa, e por aí vai indo, né? Teve variações de país para país. Na Alemanha, o The Link, né, o The Like, e, enfim, forças de esquerda, à esquerda da social-democracia ou dos partidos socialistas tradicionais, se proponham a uma perspectiva antissistêmica que estava, inclusive, em muitos aspectos, inspirados no novo constitucionalismo latino-americano e no bolivarianismo. E aí, só abrindo um parênteses aqui, né? Foi muito engraçado ver, na década passada, surgiu um bocado de organização e figura de esquerda no Brasil reivindicando o Syriza e o Podemos, né? Mas principalmente o Podemos estava inspirado no bolivarianismo do Hugo Chávez, né? Odiava o Hugo Chávez, as figuras no Brasil, o bolivarianismo, desprezava o Chávez, mas morria de amores pelo Podemos, né? Então, assim, você gosta da cópia mal feita da Europa, mas não gosta do original latino-americano. Curiosíssimo. Enfim, então você teve esta
por assim dizer, onda de esquerda na Europa Ocidental. Você teve nos Estados Unidos a eleição do Obama, e aqui vamos qualificar. O Obama é uma figura tradicional do sistema político burguês do imperialismo estadunidense. Mas a campanha do Obama simbolizou uma perspectiva de mudança. Uma ideia de que agora tem algo diferente, o primeiro negro na presidência, está falando de saúde pública, está falando de reformas e de mudanças, combater o endividamento estudantil e por aí vai, sabe? Então, teve na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, na América Latina, a temporalidade é um pouco diferente, né? Porque já estava ali rolando a mal chamada onda progressista. Governo Nestor e depois Cristina Kirchner na Argentina, governo Lula no Brasil, governo Chávez na Venezuela, governo Evo Morales na Bolívia, governo Rafael Correa no Equador, governo Fernando Lugo no Paraguai, etc, etc, etc. O fato concreto é que teve uma primeira tentativa de uma onda à esquerda, uma busca, uma renovação do sistema político pela esquerda. A maioria dessas propostas de renovação deu errado, e aí aqui a gente não pode se restringir ao cenário político eleitoral. Vamos lembrar que nos Estados Unidos do Occupy Wall Street, por exemplo, o impacto que foi aquilo, os grandes protestos, manifestações, passeatas que teve pós-quebradeira da crise capitalista de 2008 e por aí vai. Esses projetos faliram. E a extrema-direita pegou essa crítica antissistêmica e está surfando nela até agora, né? Então veja, antes de ter um questionamento ao modelo tradicional de reprodução das democracias burguesas pela extrema-direita, teve pela esquerda. Só que a maioria das forças de esquerda capitularam, né? Então, note, há um desgaste há muito tempo generalizado das democracias burguesas. Eu, inclusive, iria até além. Eu lembro perfeitamente, eu estava na graduação de História da UFPE, pagando uma cadeira de Introdução à Sociologia, 2012. A gente lia um livro lá do Anthony Giddens, né, um manualzinho de Sociologia. Não sei nem se Maxwell vai achar a capa do livro, se eu não me falha a memória, o nome era Introdução à Sociologia. O Anthony Giddens falava de um paradoxo da democracia, quer dizer que a democracia foi vitoriosa no mundo com a queda do Muro de Berlim, com o fim da União Soviética, do campo socialista, mas que as pessoas mostravam cada vez menos interesse pela participação política, pela votação, pelo engajamento político, e cada vez mais as democracias, ele falando principalmente da Europa Ocidental, né? Estados Unidos e Canadá, que as democracias estavam esvaziadas de participação política e de cidadania, mostrando uma falta de dinamismo. Então, assim, esse debate sobre uma crescente crise de representatividade, a falta de encantamento produzido pelas democracias burguesas é um debate já antigo, viu? Isso aqui, veja, isso não é de agora, isso não é coisa só de rede social, de fake news, de zap, de mamadeira de piroca e tal. Tem mais de 20 anos, isso está no radar de várias pessoas, de vários intelectuais, de vários movimentos também. Já teve uma onda à esquerda, foi perdida, agora tem uma onda extrema-direita. Acho importante perceber isso, né? Então, assim, não dá para falar de antipolítica, dá para falar de uma política de extrema-direita. E aí, qual é a grande questão? É uma política de extrema-direita que simula aspectos retóricos e de forma da esquerda tradicional, radical. Então, assim, é uma galera que fala contra o sistema, é uma galera que imita um discurso meio anti-imperialista, é uma galera que fala que vai enfrentar o estabelecimento, enfrentar o Estado profundo, sabe? Então, não dá para falar de antipolítica, gente, assim, desculpa. Assim, dá para falar, sim, de uma negação da forma e da linguagem política corrente dos últimos anos da democracia burguesa. Agora, isso é ruim? Assim, vamos lembrar? E aí, é curioso, especialmente no Brasil, né? Porque isso é como a memória vai se perdendo muito rápido. Vocês lembram do Eduardo Campos? Morreu no acidente, ex-governador de Pernambuco, meu estado. Vocês lembram que na eleição de 2014, o Eduardo Campos vinha com essa conversa de nova política, que estava ali também na Marina Silva, né? Nova política, e que, aquela clássica entrevista do Roda Viva, o Eduardo deu pouco antes de morrer, o Eduardo fica com essa conversada de nova política, e ele promete colocar o Renan Calheiros, Sarney, não sei o que, na oposição. Ele fala que o PMDB, essa parte do PMDB vai estar na oposição. Naquele momento, o PMDB se simbolizava muito, né? A ideia
de uma oligarquização do sistema político burguês no Brasil. A ideia de que nada muda, as velhas raposas estão sempre ali e tal. Então, o Renan Calheiros, o Sarney, o Romero Jucá e tal, essa galera era muito símbolo dessa crítica que estava ali difusa e que apareceu muito em junho de 2013. O Eduardo Campos, um político tradicional, social-liberal, né? Neoliberal progressista, ele tentou em 2014, e a gente não sabe que resultado teria porque ele morreu, mas ele tentou pegar esse discurso de, ó, tô aqui para mudar, para renovar o sistema político, para fazer algo totalmente diferente. Eu vou botar o PMDB na oposição. Renan Calheiros, Sarney não vão estar no meu governo e tal. Então, assim, há muito tempo todo mundo tá ligado nisso, viu, gente? Então, assim, não é entre política. Isso por um lado. Por outro lado, tem gente dizendo que o Trump é iliberal. E aí criaram isso agora, né? Iliberal, né? Escreve aí na tela, Maxwell. Iliberal. Uma negação do liberalismo. E aí é curioso. Por quê? Um desses liberais aí, o Pedro Doria, do Canal do Meio, ele foi pro Twitter falar que o Trump é iliberal, que os Estados Unidos, nos últimos 120 anos, viveram sobre a hegemonia, sobre o domínio ali do liberalismo. Veja, gente, o que aconteceu nos Estados Unidos nos últimos 120 anos? Regime de segregação racial, regime de Jim Crow, regime de apartheid, escravização de imigrantes chineses e indianos, principalmente os chamados coolers, né? Vamos lembrar que quando acaba a escravidão negra no esquema colonial clássico ali, né? Do tráfico transatlântico, não acaba a escravidão no capitalismo não, viu? Acaba a escravidão colonial negra, você tem a escravização de milhões, não é milhares, milhões, com M de milho, milhões de indianos e chineses, inclusive com números, segundo alguns pesquisadores, até maiores que o número de pessoas que foram arrancadas de África para serem escravizadas nas Américas. Alguns pesquisadores falam que o número de indianos e chineses escravizados do final do século XIX até começo do século XX, que tiveram um papel central, por exemplo, na construção das ferrovias dos Estados Unidos, né? No mundo inteiro, esse número varia de 12 a 14 milhões de pessoas. Feito? Então, assim, segundo o Pedro Doria, está na conta do liberalismo, né? Então, o discurso unilateral de ameaçar com a força todos os países do mundo, se colocar como uma nação escolhida por Deus, uma nação que é especial porque é escolhida por Deus para liderar o mundo, a ideia de que existe um grande excepcionalismo estadunidense, né, que é o povo que é o melhor de todo, que é a melhor nação do mundo, tudo isso sempre esteve na história dos Estados Unidos, né? Sempre esteve lá. Essa história de dizer que o Trump está meio que criando um novo léxico político, né? Isso não sustenta, gente. Não sustenta. O que o Trump está fazendo é retomar várias tradições clássicas reacionárias da história dos Estados Unidos. Reacionárias, mas hegemônicas no ambiente liberal. Né? Então, por exemplo, é claro que tem novidades conectadas à dinâmica da época, né? Então, por exemplo, hoje o Trump dá uma atenção muito grande à questão trans, né? Ah, só tem 2 gêneros, homem e mulher e tal. Não estava colocado nos anos 20, 30, 40, 50 e tal. Beleza? Há novidade de acordo com as próprias novidades da conjuntura. Mas você pega, por exemplo, o livro do Domênico Lossurdo, A Linguagem do Império, publicado pela Boitempo Editorial. Ou então o livro do Perry Anderson, também publicado pela Boitempo Editorial. A política externa dos Estados Unidos é alguma coisa assim, Maxwell vai achar, tá na Boitempo, Maxwell. É um livro do Perry Anderson. E você der uma lida, você vai ver que vários elementos do discurso do Trump são recuperações de elementos clássicos, né? A tradição da política externa dos Estados Unidos. Em última instância, gente, todo projeto reacionário, ele aponta para o futuro buscando resgatar o passado. Todo projeto reacionário de extrema-direita, ele visa recuperar uma suposta glória perdida, um tempo em que tudo era bom, em que tudo era maravilhoso e por aí vai, e remonta sempre a vários elementos do passado. Então, o nazismo, ele buscava inspiração no Sacro Império Romano-Germânico também. A Itália fascista buscava inspiração no Império Romano. O Trump vai buscar inspiração nas tradições históricas mais reacionárias dos Estados Unidos, né? É claro, e isso é importante, que nessa busca de tradições históricas, algumas são relegadas. Então, o Trump, ele tem como elemento central do seu discurso renegar o New Deal, né? Renegar o que seria o período mais progressista, por assim dizer, da história
dos Estados Unidos do ponto de vista de política interna. Mas isso nem é uma novidade, dado que uma das características centrais do imaginário político dos Estados Unidos é a ideia de um projeto progressista em torno do imaginário ali do New Deal, do Franklin Delano Roosevelt, né? E, por exemplo, os neoliberais vieram com a missão de desconstruir a economia do New Deal. Vamos lembrar naquela música do Michael Jackson, que foi gravada em Salvador, o clipe, que eu não vou lembrar agora o nome dela. O Michael Jackson, ele fala do Roosevelt e fala do Luther King, né? É curioso. As figuras ali progressistas, figuras ali que defendem os pobres, os oprimidos, os de baixo, por aí vai. Então, assim, não tem nada de iliberalismo no discurso do Trump. Nada. Absolutamente nada. O que o Trump faz é pegar as tradições mais reacionárias, mais conservadoras, mais fascistoides dos Estados Unidos e reatualizar para o presente. Ah, Jones, mas tu falou aí de tradição fascistoide. Como é que vai ser fascista e liberal? Meu amigo, não tem antagonismo nenhum, é só conhecer a história. Inclusive, é saber, gente, presta atenção, que a tradição nazista foi forjada tomando os Estados Unidos como inspiração. Então, o período que o Pedro Doria diz que é um período de reino do liberalismo nos Estados Unidos, nazistas olharam para aquilo ali e falaram assim: eita, cara, que massa, velho. Os caras são foda em racismo, sem eugenia, em regime de segregação racial. A gente precisa imitar os Estados Unidos. Então, assim, antes da Alemanha nazista estabelecer suas leis de segregação racial, né, de eugenia, de antissemitismo, os Estados Unidos tinham um regime de segregação racial Jim Crow, né? Está muito bem debatido no meu livro com Gabriel Lande, Raça, Classe e Revolução, a luta pelo poder popular nos Estados Unidos, e que a gente traça todo um histórico disto, né? Por último, tem uma questão que aqui é fundamental, que é, veja, o Trump, ele não vai ser uma figura que vai colocar fim ao neoliberalismo. E aqui tem um elemento, assim, depende do que você entende como neoliberalismo. Se você entende neoliberalismo só como uma política econômica, né? Aí você vai ter mudanças na política econômica. Você pode dizer que o Trump está buscando uma virada, como é que eu posso dizer, conservadora ou reacionária, uma superação reacionária do neoliberalismo para uma outra formatação de economia. Como eu entendo o neoliberalismo como uma fase histórica do capitalismo, Trump ele vai implementar mudanças de política econômica, mas no fundamental não vai ter grandes transformações na economia dos Estados Unidos. Por exemplo, os Estados Unidos não vai passar por um novo surto de industrialização. Gente, sim. Os Estados Unidos não vai recuperar um protagonismo perdido para a China em termos de capacidade de produção mundial de mercadorias. Assim, nada disso está colocado. Inclusive, em vários aspectos, do ponto de vista do predomínio da financiarização, da autonomia das corporações que ela tem para pautar seus interesses de lucro e distribuir suas cadeias produtivas pelo mundo, nada disso vai mudar no fundamental. Vai ter retórica para cá, briga para lá e não sei o que e tal, mas assim, isso não é o tipo de coisa que se muda com o governo, especialmente com o governo burguês. O governo vai apertar um pouco a retórica, vai fazer maquiagem, tal, mas no fundamental isso não vai ser transformado. O que o Trump vai cada vez mais fazer é defender uma política protecionista, uma política industrial ativa, uma política de comércio exterior ativa, uma política de defesa, né, da soberania nacional dos Estados Unidos, que supostamente estaria ameaçada pela China de maneira ativa, e aí ele não vai reproduzir aquele discurso do Estado mínimo, do livre mercado, de que a globalização é linda, é maravilhosa, vive a diversidade, não sei o quê. Há que se ver o efeito que isso vai causar no mundo, mas isso não é nenhuma negação do neoliberalismo, né? Isso é uma nova política econômica para gerir o modelo neoliberal no imperialismo estadunidense. Por fim, veja, eu só quero dizer uma coisa para vocês. É foda você ver o Elon Musk fazendo saudação nazista, você vê todos os discursos do Trump e tal, mas eu recomendo vocês que não se desesperem, né? Não se desesperem, por quê? Não é que as coisas estão fáceis, não é que tá um passeio no parque, não é que não tem problema, não é que não tem perigo. É porque, primeiro, se desesperar não leva a nada. Eu sempre costumo, nas minhas relações pessoais, usar o exemplo de que, meu irmão, se você está se afogando, se você se desesperar, é mais fácil você morrer, né? Então, se desesperar é inútil. É melhor você pensar racionalmente para você conseguir se salvar.
A segunda coisa é que a história tá girando, né? A roda da história tá girando, tem luta, tem conflito. Vamos ver como vai ser o governo do Trump, vamos ver como é que vai ser as resistências. Os Estados Unidos nos últimos anos vive um crescimento muito grande de greves, de um apelo de organização sindical, de movimentos sociais. Vamos ver o que as próprias ações do Trump vão estimular em termos de respostas críticas, de luta. É difícil, tem vários desafios. A gente está olhando, por exemplo, o governo do Milei. Eu já comentei no vídeo do ano passado do canal que eu esperava uma reação muito mais intensa da classe trabalhadora argentina em geral ao governo Milei, mas é isso, velho. A história tá em processo, a história tá em luta, é foda, é uma merda e tal, mas não vale se desesperar, não vale achar que é o fim do mundo, porque há momentos de derrota, há momentos de baixa e há momentos de alta, velho. E há momentos de ascenso popular. Então, assim, quando eu olho para o Trump, eu fico muito mais curioso e instigado para ver como é que vai ser a resposta às lutas, né? Como é que vai ser as contradições, como é que vai ser a governabilidade, como é que ele vai conseguir enfrentar as correntes de opinião que estão muito bem consolidadas, por exemplo, nos Estados Unidos em defesa de questão ambiental, correntes feministas, sindicatos, movimentos, se o novo governo Trump vai estimular o fortalecimento de correntes marxistas, correntes radicais, intelectualidade, no debate cultural, o impacto que isso vai ter no mundo. Enfim, a história está em processo, é isso, está em luta, não vale se desesperar, né? Não vale se desesperar, porque, e esse ponto é muito importante, a gente só tem chance de vencer se continuar na luta, se estiver cada vez mais organizado, mais preparado do ponto de vista político e organizativo e teórico para as esquinas perigosas da história. Então, zero desespero, muito pensamento crítico, muita serenidade e acompanhar os dobramentos da luta de classes nos Estados Unidos. Já falei para vocês no vídeo ano passado que eu acho que pensar a revolução socialista nos Estados Unidos é uma questão central para a revolução no século XXI. Houve um crescimento interessante, pequeno, mas interessante, de organizações marxistas e leninistas nos Estados Unidos nos últimos anos, fruto inclusive das próprias consequências do governo Trump. Vamos ver como é que isso se processa nessa conjuntura e vamos acompanhar e sem cair em mitos, em interpretações erradas, equivocadas. O governo Trump, sim, é um governo que é parte daquele sistema liberal que gerou esta besta fera que recupera todas as tradições históricas mais reacionárias e conservadoras dos Estados Unidos, que fazem parte do mundo liberal e que não é um representante de uma antipolítica, né? É um projeto político que apresenta uma perspectiva antissistêmica pela extrema-direita, se apropriando de um cansaço da classe trabalhadora com o estado de coisas que está posto, né? É algo que pode ser enfrentado, pode ser contestado e pode ser vencido. Pode ser vencido. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.